Fala galera do Aretejus, tudo certo com vocês? Preparados para o 19º episódio da Lei 6.404, que trata sobre a sociedade de explorações? Hoje nós vamos para o artigo 189 até o artigo 202. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também acessar as nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor e vamos lá, galera. Capítulo 16. Lucro, reservas e dividendos. Seção 1. Lucro. Dedução de prejuízos e imposto sobre a renda. Artigo 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a previsão para o imposto sobre a renda. Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Participações. Artigo 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201. Lucro líquido. Artigo 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190. Proposta de destinação do lucro. Artigo 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no Estatuto, propostas sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício. Seção 2. Reservas e retenção de lucros. Reserva legal. Artigo 193. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social. Parágrafo 1º. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182, exceder de 30% do capital social. Parágrafo 2º. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Reservas estatutárias. Artigo 194. O Estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma, inciso 1, indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade. Inciso 2. Fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição. E, inciso 3. Estabeleça o limite máximo da reserva. Reservas para contingências. Artigo 195. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Parágrafo 1º. A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva. Parágrafo 2º. A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda. Reserva de incentivos fiscais. Artigo 195-A. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório, inciso 1 do caput do artigo 202 desta lei. Retenção de lucros. Artigo 196. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar
reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Parágrafo 1º. O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. Parágrafo 2º. O orçamento poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária, que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social. Reserva de lucros a realizar. Artigo 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Estatuto ou do artigo 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores. Inciso 1. O resultado líquido positivo da equivalência patrimonial. Inciso 2. O lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Parágrafo 2º. A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório e, para efeito do inciso 3 do artigo 202, serão considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro. Limite da constituição de reservas e retenção de lucros. Artigo 198. A destinação dos lucros para a constituição das reservas de que trata o artigo 194 e a retenção nos termos do artigo 196 não poderão ser aprovados em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. Artigo 202. Limite do saldo das reservas de lucro. Artigo 199. O saldo das reservas de lucros, exceto para as contingências de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a Assembleia deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. Reserva de capital. Artigo 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para: inciso 1. Absorção de prejuízos que ultrapassem os lucros acumulados e as reservas de lucros. Artigo 189, parágrafo único. Inciso 2. Resgate, reembolso ou compra de ações. Inciso 3. Resgate de partes beneficiárias. Inciso 4. Incorporação ao capital social. Inciso 5. Pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada. Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos. Seção 3. Dividendos. Origem. Artigo 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros, e à conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais de que trata o parágrafo 5º do artigo 17. Parágrafo 1º. A distribuição de dividendos com inobservância do disposto nesse artigo implica responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à Caixa Social a importância distribuída, sem prejuízo da ação penal que, no caso, couber. Parágrafo 2º. Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que, em boa-fé, tenham recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem distribuídos sem o levantamento do balanço ou em desacordo com os resultados deste. Dividendo obrigatório. Artigo 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no Estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. Inciso 1. Metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores. Alínea A. Importância destinada à constituição da reserva legal. Artigo 193. E, alínea B.
Importância destinada à formação da reserva para contingências e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Inciso 3. O pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso 1 poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar. Artigo 197. Inciso 3. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização. Parágrafo 1º. O Estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia, e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria. Parágrafo 2º. Quando o Estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do inciso 1 deste artigo. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido nas seguintes sociedades. Inciso 1. Companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures não conversíveis em ações. Inciso 2. Companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que não se enquadrarem na condição prevista no inciso 1. Parágrafo 4º. O dividendo previsto nesse artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos de administração informarem a Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral, exposição justificada da informação transmitida à Assembleia. Parágrafo 5º. Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do parágrafo 4º serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo, assim que o permitir a situação financeira da companhia. Parágrafo 6º. Os lucros não destinados nos termos dos artigos 193 a 197 deverão ser distribuídos como dividendos. Galera, é isso aí. Esse foi o 19º episódio da Lei 6.404, que trata da sociedade por ações. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima, um forte abraço e tchau!